Boa tarde, vamos a mais um autor aí para o concurso de Carapicuíba. Nós vamos estudar agora sobre Leal, pela ordem alfabética é a Leal. Bom, como eu havia falado, no manual do MEC, essa é a capa do livro, tá? Proletramento, Alfabetização e Linguagem, é uma publicação feita pelo MEC. Essa publicação nós temos vários autores, né, que dão sua contribuição nessa publicação. Então, conforme eu já havia falado para vocês, dentro desse manual do MEC, eles colocam 7 fascículos, aí para finalizar eles colocam o fascículo complementar e o fascículo do tutor, tá? Dentro desses fascículos que são citados na própria bibliografia do concurso de Carapicuíba, alguns autores que aparecem lá, que muita gente não sabe, são autores que colaboraram na publicação do MEC, tá? Como esse que nós vamos ver agora, que é a Thelma Ferraz Leal, junto com a Márcia Mendonça e com o Arthur Gomes de Moraes e a Margarete Breiner. Então, mas o foco é na Leal. É o fascículo 5, tá? O lúdico na sala de aula, projetos e jogos. Então, esse que nós vamos estudar agora. Vejam, nós já estudamos, né? Está na bibliografia do concurso. O fascículo 1, que é capacidades linguísticas, alfabetização e letramento, que foi o Batista, Antônio Augusto Gomes Batista, que foi o foco, mas tem outros autores envolvidos. Nós também estudamos o fascículo 2, que é alfabetização e letramento, questões sobre avaliação, que foi do Batista também, porém tem outros autores envolvidos, ok? Estudamos, cadê o 5? Nós vamos ver agora. Nós já vimos a respeito do 7, tá? Modos de falar, modos de escrever, nós também já estudamos, que foi o Bortoni, né? Também contribuem, autores que também contribuíram aí com a publicação do MEC. E tem outros que nós ainda vamos ver até o fechamento de todos os autores da bibliografia do concurso. Hoje, agora nós vamos estudar este daqui, deixa eu já colocar, que é, é o 5, né? Agora nós vamos ver esse daqui, o 5, tá? A Thelma Leal. Então vamos lá? Então essa é a capa do manual do MEC, que tem aqueles autores que contribuem para as publicações. A parte que nós vamos estudar agora, alfabetização e linguagem, qual o tema? O lúdico na sala de aula, projetos e jogos. Então, o que eles vêm nos trazer? A importância do lúdico, tá? A importância, a criança vai aprender e vai se desenvolver brincando, tá? Por isso o lúdico é muito importante. E as brincadeiras, quando fala brincadeiras, vai envolver brinquedos, brincadeiras, jogos, né? Tudo é lúdico. E também eles vão citar a respeito da importância de se trabalhar com projetos, que envolvem brincadeiras também, ok? Esse é o fascículo 5, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, a Leal, ela fez pesquisas. Ela vai falar, vai contar a respeito de 3 projetos que foram pesquisados. Eles pesquisaram, para colocar nessa publicação, eles pesquisaram professores de alguns lugares, principalmente do Nordeste, para estar trazendo, para estar mostrando para nós o projeto que foi desenvolvido. Então, não é uma ideia apenas, é algo concreto, algo que foi realizado e deu certo, por isso que eles aproveitaram e colocaram aqui no manual do MEC, tá? Então, vai trazer aí projetos bem interessantes. Entre os projetos, nós vamos falar do projeto Almanac para crianças, o livro que está até os professores e os professores gostariam de ter. Então, é o Almanac. Assim como os alunos adoraram, os professores também se adaptaram e gostaram muito. Que é um projeto que nós vamos falar, que a Leal nos traz. Depois, tem o projeto Mais Brincadeiras, Lendo e Escrevendo.
Tem o projeto Cantar Também Faz Rir e Brincar. Tudo são projetos que envolvem, né, leitura, escrita, brincadeira. E depois, para finalizar, na unidade 3, que é o jogar para compreender o sistema da escrita alfabética e dominar as suas convenções, mas alguns exemplos. Então, assim, para a criança aprender a ler, a escrever, ser alfabetizada, enfim, é tão importante trabalhar com os projetos que nós vamos ver agora, que vai desenvolver a leitura, a escrita nas crianças, ok? Através dos projetos que envolvem brincadeiras. Tudo tem que ser planejado, né? Isso que nós vamos ver. Vamos lá. Então, a Thelma Ferraz Leal, junto com outros autores, vai escrever Jogos e Brincadeiras no Ensino da Língua Portuguesa. Então, o foco dela é mostrar projetos, né, que deram certo, que se trabalha jogos e brincadeiras dentro dos conteúdos da língua portuguesa. Ela faz parte também da publicação do MEC, ok? É o fascículo 5, o lúdico na sala de aula, projetos e jogos. Vamos lá? Deixa eu beber um pouquinho de água, gente, peraí. Neste fascículo, veremos alguns exemplos de jogos e brincadeiras realizados por professoras de escolas públicas do estado de Pernambuco, tá? Nosso nordeste aí do Brasil. Então, esse fascículo vai ser voltado, né, a pesquisas realizadas em escolas públicas lá de Pernambuco, ok? Que deram certo, por isso que eles estão utilizando aqui no manual do MEC. Em todos eles, os alunos colocam em prática habilidades diretamente relacionadas à língua portuguesa. Através do quê? Dos projetos desenvolvidos, que deram muito certo. Por que deram certo? Porque o próprio aluno constrói o seu conhecimento, o professor é o mediador e o aluno se sente importante. Ele é importante em todo o processo, porque ele participa de tudo, ele participa na hora de escolher projetos, ele participa ativamente, né? Então, assim, é muito aberto. Então, ele cria vários tipos de habilidades dentro, ok? Na produção de um almanaque em atividades lúdicas de leitura e escrita, de canto, expressão oral, compreensão do sistema de escrita alfabética. Então, o que nós vamos ver aqui é como que foi montado esse projeto. Aí tem que ter um planejamento, né? O que a professora pretendia no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento, até chegar no final, como ela avaliou esse projeto, porque ela tem certeza que deu certo, como ela sabe que deu certo, tá? Então, nós vamos ver vários, mas o primeiro que nós vamos ver é o projeto Almanac. Vamos lá? Vamos lá. No cotidiano da sala de aula, professores buscam formas de tornar o ensino mais eficaz e também mais estimulante. Ou seja, nós temos que fazer com que o aluno participe eficazmente, que a aula seja estimulante para ele, que ele tenha o prazer de participar, né? Porque ele vai aprender de uma forma prazerosa, né? Então não vai ficar uma coisa maçante. Além dele estar aprendendo, ele vai aprender com prazer. Então, uma das alternativas é aliar o prazer e o divertimento à aprendizagem. Então, a partir do momento, a criança vai aprender tendo prazer por aquilo que ela está fazendo, porque ela está participando daquilo e está construindo o próprio conhecimento. De que forma? De forma divertida, de forma estimulante, que vai despertar o interesse, tá? Vamos lá. Os jogos e as brincadeiras, quando direcionados para a alfabetização e o ensino da língua materna, que é a língua portuguesa, é perfeitamente possível acontecer o ensino-aprendizagem. Então, até agora, o que ele quis dizer? Colocar os jogos e brincadeiras dentro da alfabetização, para que eles aprendam e se desenvolvam brincando, ok? Por meio deles, integram-se o prazer e o aprender, sabor e saber. Só um minutinho, gente. Continuando. Aqui. Então, este fascículo, portanto, tem um propósito geral.
Qual é o propósito do fascículo, né? Do que eles vêm trazendo para vocês. Vejam aí. Auxiliar o professor no uso de jogos e brincadeiras para promover tanto a apropriação do sistema de escrita alfabética, quanto práticas de leitura, escrita e oralidade significativas. Então, a criança vai ser alfabetizada de uma forma prazerosa, com jogos e brincadeiras, com o lúdico, né? Envolvendo o lúdico. Além de práticas de leitura, de escrita, oralidade, através do quê? Jogos e brincadeiras. Então, vai envolver alfabetizar, vai letrar de forma lúdica, ok? A escola deve oferecer aos alunos, desde os primeiros momentos... Eu vou perdendo... Vai dando um cansado, eu vou perdendo a voz. Espera aí, gente. Desde os primeiros momentos, oportunidades de contato com a leitura e a escrita como práticas sociais, que é o letramento também, ou seja, revestidas de significado nas quais se busca a interação com o outro. Okay? Nesse sentido, a noção de práticas de letramento, como usos sociais da leitura e da escrita, é o pano de fundo para qualquer ação pedagógica no campo da linguagem e em outros campos também. Então, resumindo aqui, é para trabalhar, é para começar a alfabetizar as crianças de forma lúdica, alfabetizar e letrando, com jogos e com brincadeiras. Dessa forma, eles terão o aprendizado, eles terão um desenvolvimento totalmente de forma significativa, estimulante, dinâmica, né? Então, o lúdico tem que fazer parte disso daí, ok? Então, outros autores já falam, né? A importância do brincar, dos jogos, brincadeiras. Por essa razão, tem se tornado cada vez mais divulgada a proposta alfabetizar letrando. Então, vários autores vão falar da alfabetização e letramento. Aqui a Leal é mais uma, tá? Porém, o foco é alfabetizar e letrar de forma dinâmica, de forma estimulante, com o lúdico, né? Através de jogos e brincadeiras. Ao mesmo tempo que a criança se familiariza com o sistema de escrita alfabética, para que ela venha a compreendê-lo e a usá-lo com desenvoltura. Ela já participa na escola de práticas de leitura e escrita, ou seja, ainda começando a ser alfabetizada, ela já pode e deve ler e escrever, mesmo que não domine as particularidades de funcionamento da escrita. O que isso significa? Que mesmo antes da criança entrar no primeiro ano para ser alfabetizada, muitas crianças já vêm letradas. Elas já sabem a função social da leitura e da escrita. Elas já sabem que elas vão precisar... Elas já sabem para que elas vão precisar aprender a ler e a escrever, tá? Fazer uma cartinha, fazer um bilhete, escrever uma lista de supermercado, ir na feira, entendeu? Então, assim, muitas delas já vêm letradas, mesmo que elas não sejam ainda alfabetizadas, tá? Efetivar tal proposta na escola, entretanto, não tem sido fácil. E não é fácil mesmo, né, gente? A gente sabe. Não tem como atender 100% dos alunos, conquistar, chegar ao objetivo com 100%, porque cada aluno tem uma forma de aprender e um tempo, né, para aprender. Assim pretendemos nesse fascículo. Vamos lá. Refletir sobre o uso de jogos e brincadeiras no processo de alfabetização. Então, o que a Leal nos traz? Professores, precisamos refletir sobre os jogos e brincadeiras nesse processo de alfabetização, no sentido de vocês verificarem a importância de vocês introduzirem jogos e brincadeiras enquanto vocês estão alfabetizando e letrando seus alunos. Refletir sobre a importância de aliar o ensino do sistema alfabético a práticas de leitura, ou seja, a alfabetização e o letramento. E depois a produção de textos nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, depois que as crianças forem alfabetizadas, vai ser introduzido pequenos textos, né? Pequenos textos.
reconhecer os objetivos didáticos que orientam a elaboração de projetos, palavra-chave projetos didáticos, nos anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, você vai alfabetizar, você vai letrar, você vai introduzir uma produção pequena de textos com eles, né? Você vai introduzir projetos nos anos iniciais, trabalhar com projetos, mas tudo isso com jogos e brincadeiras. Analisar alternativas didáticas elaboradas em projetos desenvolvidos por professores e professoras de escolas públicas. Então, eles fizeram uma análise de todos os projetos que nós vamos ver ainda hoje. Planejar atividades voltadas para o domínio do sistema alfabético, leitura e produção de textos para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, tudo isso é para que você, professor, conforme a Leal, reflita na importância de se trabalhar com jogos e brincadeiras, principalmente no momento de alfabetização. Vamos lá. Tais objetivos serão contemplados a partir da discussão sobre atividades e projetos didáticos, realizados por 5 professoras de escolas públicas. Então, eles pesquisaram as atividades, os projetos que essas professoras fizeram na fase de alfabetização dessas crianças com jogos e brincadeiras que deram certo. Então, essas pesquisas desses 5 professores aí vieram parar no manual do MEC. Assim, iremos focalizar como cada situação pode contribuir para pôde contribuir para concretizar a proposta de alfabetizar letrando. Algumas questões centrais nortearão o texto. Então, fizeram um levantamento para depois responder conforme forem mostrando os projetos. Como os jogos e as brincadeiras contribuem para a apropriação do sistema da escrita alfabética, ou seja, como eles contribuem para a alfabetização e letramento. É possível usá-los com crianças em diferentes estágios de conhecimento da escrita? Que tipo de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética os alunos realizam ao vivenciarem os jogos e as brincadeiras? De que forma cada projeto permite práticas de leitura significativas? Como lidar com os alunos que ainda não leem convencionalmente? Que diversidade de textos pode ser oferecida aos alunos? Como tornar claros os objetivos das atividades de leitura? Para a produção de texto, em que momentos os alunos serão solicitados a escrever? Como explicar as finalidades e os interlocutores dos textos a serem escritos? Que orientações podem ser dadas para elaborá-los? Em que situação essa produção se encaixa para que faça sentido? Como garantir a análise e comparação de modelos para os gêneros textuais produzidos? Como as práticas orais se inseriram na realização das atividades? Como se articularam com as práticas escritas? Ou seja, essa gama de questionamentos aí, a própria Leal, junto com os outros professores que foram convidados para escreverem na publicação do MEC, vão responder posteriormente todas essas questões dentro dos projetos que foram realizados, dos projetos que eles pesquisaram dessas 5 professoras das escolas públicas lá de Pernambuco, ok? Tanto é que Pernambuco está aliás, vários lugares do Nordeste estão praticamente sempre em primeiro lugar na qualidade de ensino, na qualidade dos projetos, né? Eles focam ligados ao que eles vivem lá, né? Interior mesmo do Nordeste, não é na cidade grande, ok? Vamos lá. Bom, o primeiro projeto que nós vamos estar falando é a respeito do almanaque, tá? É um dos projetos pesquisados, tá? O almanaque para as crianças. O livro que até os professores e professoras gostariam de ter. Então, o primeiro projeto foi chamado Almanaque, que foi um livro, né, criado, foi um projeto, foi um livro criado, onde professores e alunos participaram em conjunto. Vamos ver? Então, o primeiro relato que vamos discutir é o de produção de um almanaque. Como que eles fizeram, né, essa produção desse livro, né, desse almanaque?
O projeto foi desenvolvido pela professora Shalimar da Silva, terceira série do ensino fundamental, né? O nome da escola Odete Pereira Carneiro, fica Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Então, escola pública municipal, né? Lá de Pernambuco. Esse projeto do almanaque foi desenvolvido com crianças do terceiro ano do ensino fundamental. A turma com 27 alunos na sala, então bastante. A idade desses alunos do terceiro ano, entre 9 e 13 anos. Daí vocês vão falar, nossa, terceiro ano tem alunos de 13 anos. Lá muitas crianças param de estudar, né? Voltam a estudar, enfim. Entre essa idade tem alunos até 13 anos na terceira série. Bom, enfim. Esse almanaque seria o livro que toda criança gostaria de ter. Ou seja, seria composto textos, brincadeiras, ilustrações, todos criados e selecionados pelas crianças, conforme relata a professora. Então, assim, o almanaque foi criado, não foi a professora que criou, deixou tudo pronto, não. O projeto almanaque foi criado pelos alunos, com a ajuda da professora, mas os alunos colocaram a mão na massa. Tanto é que eles mesmos escolheram textos para serem colocados, escolheram as brincadeiras que seria legal para o livro, escolheram ilustrações, vamos ver? Bom, a professora está contando, está relatando, tá? Logo no início, a professora buscou, né, a Leal está explicando o projeto. Logo no início, a professora buscou conquistar a turma para adesão do projeto, né? Então, fez aquela sondagem com a sala, que tal, o que vocês gostariam, né? O que vocês acham de a gente fazer um projeto assim? E eles que foram, ela foi pegando as ideias, explicando como seria o almanaque, levando alguns alunos para serem manuseados pelas crianças. A motivação foi essencial. Então, tudo começou através da motivação que a professora deu para ser um grande projeto, esse almanaque, tá? Especialmente no caso do almanaque, pois nada poderia ter feito sem a participação do grupo, como disse Shalimar, que é o nome da professora. Então, a professora disse, né? Olha, fizemos, deu muito certo, mas nada aconteceria se não fosse o grupo, se não fossem os alunos participarem. Não teria como montar um projeto desse se não fosse a participação deles. E a minha parte foi, em primeiro lugar, motivá-los. Motivá-los. Vamos lá. E ela fala, a professora agora falando. Como em qualquer projeto didático, a culminância e o produto final não são a única preocupação, já que cada etapa deve se converter em uma boa oportunidade para aprender. Além disso, a organização didática em projetos pode facilitar a integração dos eixos de ensino da língua, leitura, produção, análise linguística, uma vez que enfoca competências e visa um produto final. Ou seja, todo projeto tem que ter um produto final. Até onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Você atingiu, não atingiu? Tudo precisa ser muito bem planejado, né? Todo projeto. Isso não foi diferente para o projeto de elaboração do almanaque. Vejamos no planejamento como os momentos iniciais se organizaram. Então agora ele vai estar explicando passo a passo de como foi feito o projeto almanaque, como foi o planejamento. Cada passo a professora dá o seu relato, né? Diz como é que foi aquele tempo, o que as crianças acharam até o presente momento, até fazer a finalização do projeto. Então foi o tempo gasto aí, né? Mas no final foi de grande valia, valeu a pena o que foi criado esse projeto. Vamos lá? Vejam, começou o roteiro desse projeto, é a primeira parte do projeto. Roteiro do projeto, Almanaque para Crianças, né? É o nome do projeto. Então, vejam, nessa primeira coluna vai aparecer as etapas do projeto. Qual foi a primeira etapa que a professora seguiu? Depois a segunda etapa e em cada etapa o que foi trabalhado. Então, veja.
Primeira etapa do projeto foi proposta do projeto, delimitação dos produtos e da culminância, almanaque, organização do dia do lançamento do almanaque, tá? Aí, o que foi trabalhado? Leitura, apreciação de almanaques diversos levantados pela professora, ou seja, a professora separou vários almanaques, vários livros lá, para que o aluno pudesse ver com as próprias mãos algo concreto, motivando eles, que eles alcançariam também montar um parecido, um criativo, né? Mas eles teriam que saber primeiro o que é um almanaque, para depois montar o projeto com eles. Delimitação dos interlocutores do almanaque, eles mesmos. Então, assim, os próprios alunos seriam os interlocutores, quem iria escrever, falar ali no almanaque, tá? E outras crianças vão participar. Idade, sexo, interesses, então assim, não importa. Criança, meninos, meninas, várias idades iriam participar. Delimitação isso foi delimitado, né? Então as crianças teriam que falar, as próprias crianças que foram falando, ó, vai participar todo mundo, as idades, então se era para o 3º ano, todo mundo de 9 a 13 participou, enfim. Delimitação das etapas gerais, definição, o que irá compor o almanaque, por meio da aplicação de questionário, elaboração dos capítulos do almanaque, sumário, apresentação da capa, convite para a divulgação do livro, lançamento do almanaque, ou seja, já foi pensado assim, para motivar os alunos, olha gente, vamos já, o que a professora fez? Já começaram a pesquisar outros almanaques, as crianças começaram a pesquisar, porque eles iam produzir o próprio livro deles, deu para entender? Então, o livro do 3º ano, o almanaque do 3º ano, ok? Para poder produzir o próprio livro, eles teriam que pesquisar outros, né? O que vem, o índice, o sumário, a capa, tal. E queira ou não, eles iriam ter que escrever, utilizar a leitura escrita ali também, imagens também, bom, enfim. Escrita dessas etapas em um cartaz na sala, deixando espaço para o cronograma. Então, as próprias crianças fizeram o cartaz e foi colocando dia a dia o que cada dia eles iriam estar fazendo. Claro, com a mediação da professora. Vamos lá. A parte 2 da etapa do projeto foi a construção de um questionário para definição do que haverá no almanaque. Orientações gerais sobre o questionário, o que é e para que serve. Aí veio a discussão sobre a estrutura do almanaque, quantos capítulos, quantos assuntos, se ele deveria ser ilustrado, o que as crianças gostariam que tivesse nele. Planejamento e elaboração do questionário foram feitos pelos alunos com a ajuda da professora. Então, até o próprio questionário foram os alunos que fizeram, com a lógica que a professora orientou, tá? Então, aqui o que eles estão mostrando, gente? Eu li essa parte, mas só para vocês terem uma ideia. Ó, proposta 1, a etapa do projeto. Então, a parte 1. Então, a parte 1 foi a proposta, né? A parte 2, a construção do questionário. Aí vem os comentários até dessas duas partes, o que aconteceu. Eles fizeram, a professora fez o planejamento junto com eles, tudo certinho. Até aqui, o que aconteceu? Olha o ganho já logo de cara nessas duas primeiras etapas. Já no começo do processo, percebe-se que os alunos envolveram-se em práticas de leitura dos almanaques, das etapas do projeto e de escrita coletiva, do cartaz com as etapas do questionário. Então, vejam, logo de cara no início do projeto, já envolveu leitura e escrita, através do almanaque, que é uma coisa dinâmica que eles iam gostar de fazer, porque ali eles estão colocando a mão na massa. Até desenvolver o cartaz, questionário, então tudo eles tiveram que usar leitura escrita. Lembrando que eles já estavam alfabetizados, tá, gente? Eles estão no 3º ano, tudo bem? Então, não é no 1º, é no 3º que eles fizeram esse trabalho. É importante ressaltar o quanto se pode propiciar em termos de momentos significativos de produção de texto, como ilustra o relato da professora Shalimar. A produção do questionário, assim, tinha uma clara motivação, pois surgiu diante das dúvidas sobre quais textos seriam incluídos no almanaque.
Esse questionário, dirigido aos interlocutores, que foram os alunos, foi elaborado, respondido por eles próprios, aplicado aos colegas de outras salas, de outras turmas, com auxílio da professora, e serviu como instrumento de consulta para ajudar na escolha final dos textos e o modo de organização dos capítulos. Ou seja, os alunos estão construindo o próprio conhecimento, eles estão participando ativamente do projeto Almanac. É eles que fazem o questionário, eles respondem, dão para outros colegas de outras salas responderem. Eles criaram os cartazes. Então, assim, eles estão totalmente ativos no processo. Vamos lá. Aí continuou, tá? Não vou ler. Essa segunda parte foi a etapa do projeto. 3, 4, 5 e 6, as partes, né? O planejamento. Na parte 3, aplicação do questionário. Na 4, tabulação dos dados do questionário, né? Levantamento das questões, dos mais respondidos. 5, o planejamento das ações, continuidade do projeto, com a avaliação das atividades já realizadas e a definição de como o produto final será socializado. Só um minuto. A parte 6, leitura e exploração dos gêneros a serem produzidos no âmbito literário. Que daí, qual foi a escolha? A escolha foi canção, música. Colocar no livro, né, nesse projeto Almanac, o que eles escolheram foi canções, tá? Canção, música, para estar incluindo neste livro Almanac. Então, eles estão adorando o projeto, né? Vamos lá. Aí, o relato dessas terceira, quarta, quinta e sexta parte do projeto. No relato da professora, também percebemos o envolvimento dos alunos em outras etapas do projeto, o que foi proporcionado com estratégias usadas pela professora. Essas estratégias mesclavam dimensão lúdica da brincadeira a outros aspectos. Então, assim, eles estão construindo o almanac, estão levando a sério, porque eles estão participando, porém tudo de forma lúdica, de forma prazerosa, com brincadeiras. Por exemplo, a professora dá um exemplo do que eles fizeram. No trabalho com ritmo, porque eles escolheram canções, né? Então, o projeto Almanac foi escolhido o gênero canção, música. Então, dentro disso, eles colocaram o trabalho com rimas, que as crianças adoram rimar. A professora explorou um traço típico de gêneros da música e poesia, porque música envolve poesia. Presença de rimas, eles adoraram. Permite a constituição do ritmo, a reflexão sobre o sistema da escrita alfabética, identificar as rimas. Os alunos têm, na comparação de palavras, perceber as semelhanças, criar novas rimas, pensar em outras palavras que terminem de forma semelhante. Então, assim, como os próprios alunos escolheram canção, a música, envolve poesia. Então, eles adoraram o trabalho. Com todo esse trabalho, a professora explorou habilidades de leitura, de produção textual, ao mesmo tempo em que permitiu que as crianças pensassem sobre a lógica da nossa escrita, especialmente na montagem de caça-palavras. Então, um almanac teve a parte de escrita, tem a parte de imagem, tem a parte das brincadeiras. Então, eles criaram caça-palavras para colocar no livro, nesse almanac. Lembramos ainda que cada momento estava carregado de significação. Eles tiveram o prazer de fazer porque estava dando resultado, estava dando significado para eles. Afinal, estavam produzindo o livro que toda criança queria ter, com direito a selecionar e criar os textos. Ou seja, por que o livro, conforme a autora Leal, por que é o livro que toda criança queria ter? Porque eles estão construindo, eles vão valorizar o que eles fizeram, né? Porque, além de eles poderem participar de tudo, eles também vão selecionar e vão criar textos para ser colocados no livro. As etapas seguintes também foram bastante ricas, com leitura e produção de gêneros variados. Então, assim, começou com a música, né, com a canção, misturando com a poesia, mas não teve só isso no livro. Olha quanta coisa teve no livro. Receitas, instruções diversas, história em quadrinhos. Eles estão montando no livro tudo que a criança gosta, né?
Então é um projeto gigantesco. Vejam, essas são as outras etapas. Etapa 7, leitura e exploração de todos os instrumentos, né, que eu já falei, receita, instruções, confecção dos brinquedos e brincadeiras, leitura e exploração de história em quadrinhos, é uma coisa que eles também adoraram fazer. Então vejam, aqui continua o planejamento, vejam que já passou pela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai continuando, tá? Então eles vão construindo de forma contínua, progressiva, né? É um processo, vejam, quanta coisa gigantesca que deu para fazer nesse projeto gigantesco, ó. Percebemos que a produção dos gêneros foi sempre precedida por atividades de leitura, inclusive leitura de leite. O que é a leitura de leite que nós chamamos? É aquela leitura que não é uma obrigação. Leitura de leite é aquela leitura prazerosa. Você está lendo, não é porque está sendo cobrado para fazer um exercício. Não, estou lendo porque eu tenho o prazer de ler esse livro que eu escolhi, tá? Nas quais os alunos puderam familiarizar-se com os textos, divertir-se com eles e também refletir sobre como eles funcionam nas interações diárias, para que servem, como se organizam. Ao utilizar seus conhecimentos prévios para a análise dos gêneros, as crianças evidenciaram o fato de que todos os que vivemos em sociedade letrada, regulada pelas práticas que envolvem a escrita, temos alguma experiência com textos escritos, sejamos alfabetizados ou não. Então, eles estão, aqui é a fala, né, a fala da autora. Então, eles vão ter contato com a leitura escrita mesmo não sendo alfabetizados. Tá? E com esse projeto eles começaram a dar mais valor para a leitura escrita, porque eles poderiam produzir algo a mais. Okay? Em outras palavras, mesmo o indivíduo que ainda não se alfabetizou é letrado em algum grau. Então isso nós já falamos, muitas crianças não são alfabetizadas, mas elas já são letradas. Tem alguma experiência com a escrita, elabora hipóteses e o respeito das suas funções. Esse indivíduo pode, portanto, ser desafiado a ler e a escrever, o que a escola deve proporcionar de forma prazerosa. É nesse sentido que trabalhar numa perspectiva de letramento ganha ainda mais relevância, pois permite que as crianças entrem em contato com o mundo da escrita, não apenas com um código a ser decifrado, mas como um universo de possibilidades para interagir socialmente. Então, leitura, alfabetização e letramento, né? Refletir sobre como os textos circulam, como eles são produzidos em contextos extraescolares, ou seja, eles vão ter contato com textos que não são só de dentro da escola, mas sim de fora da escola. É fundamental isso, uma vez que a escola não é o único lugar onde as crianças e também os adolescentes e adultos têm contato com textos escritos, seja lendo ou escrevendo. No momento em que os alunos revisavam os textos que tinham escrito, por exemplo, os instrucionais, a professora chamou a atenção para a necessidade do texto ser compreensível pelos leitores, para que estes pudessem seguir as instruções. Ou seja, eles criaram o texto. Aí a própria professora pedia para eles ler, para outra pessoa ler, porque eles criaram. Mas será que o texto está compreensível para as pessoas que estão ouvindo, estão lendo? Ela fazia também essa dinâmica aí. Vamos lá. As etapas finais desse projeto Almanac se direcionaram para o produto final do Almanac, né? E a culminância, o lançamento do livro, o lançamento do Almanac. Tá? Então, fizeram todo um projeto, todo um trabalho e teriam que publicar. Teriam que mostrar o trabalho para os pais, mostrar o trabalho para as crianças das outras salas, para outros alunos, né? Os alunos elaboraram a capa do livro, desse almanac, elaboraram o sumário, a lista de autores, eles mesmos, né, o nome de todos os alunos, que deixam de ser os autores do livro, a apresentação desse almanac, além de gênios que ajudariam na divulgação do evento. Fizeram cartazes, fizeram convites, né, convidando as pessoas, olha, dia tal, horário tal, nós estaremos lançando o livro do 3º ano, tal. Mais uma vez, escrever textos não foi apenas o cumprimento de uma tarefa escolar.
escrever para mostrar que sabe escrever, mas uma atividade plena de significado. Então, através desse projeto, concluiu-se que não escreveram só por escrever, eles teve uma aprendizagem significativa. O que eles estavam fazendo tinha um significado para eles. Olha, por que é importante produzir texto, ler, escrever. Olha só o trabalho que nós fizemos em equipe, certo? Aí aqui ainda mostra, né? A parte 10, já está chegando no final o projeto. A parte 10, elaboração da capa, ilustração do almanaque. A parte 11, produção do sumário, apresentação dos dados dos autores. A parte 12, organização e reprodução do almanaque. 13, organização do lançamento do almanaque. 14, divulgação do lançamento do almanaque. 15, lançamento do almanaque. Então, eles passaram por tudo isso até conseguir produzir efetivamente o almanaque para que todos pudessem ver. Aí teve, qual é a finalização? Fizeram todo esse projeto, né? Os alunos, junto com o professor, fizeram todo esse projeto. E o produto final aí, no caso, foi a apresentação desse almanaque, a apresentação desse livro oral pelos alunos. Eles vão ler para as outras pessoas, eles também publicaram, né? Publicaram assim, imprimiram lá, né? Fizeram lá. Eles participaram do dia do autógrafo, então eles foram os autores, eles foram os protagonistas. Então eles davam autógrafos para os outros alunos. Então assim, foi um trabalho muito rico que os alunos fizeram lá em Pernambuco, né? Foi criado esse projeto Almanac, que eles puderam ter contato com vários campos da língua portuguesa e que melhorou muito para eles. Então, assim, esse projeto ficou muito conhecido dentro do MEC, tá? Foi muito elogiado. Opa, tá repetindo aqui, 12. Deixa eu tirar um aqui que tá repetindo 2 vezes, 12 até o 15 é o final, né? 15 é o final. Então, aí teve o lançamento do projeto, que foi muito interessante. Aí veja, para finalizar essa parte, esse primeiro projeto. O eixo oralidade, que já vinha sendo explorado com as discussões sobre o almanaque. Foi valorizado especialmente no momento da fala de apresentação do lançamento do almanaque. Ou seja, os alunos tiveram que falar, tiveram que se apresentar, tiveram que apresentar o trabalho. Então, aí se trabalhou a questão da oralidade. Nesse contexto da fala pública, fora da sala de aula, os alunos tiveram a oportunidade de tentar ajustar sua fala aos ouvintes. Não mais só os colegas de classe e a professora, mas os demais convidados. E aos objetivos do gênero oral que estavam produzindo. A apresentação do almanaque foi efetivo eixo de oralidade, que devia informar do que tratava o livro aos que ainda não tinham lido. Então, do que fala o livro, o almanaque? O que tem no livro? Livro tem tudo, tem textos, tem canções, tem poesias, tem caça-palavras, tem o lúdico, tem tudo que eles colocaram lá, as imagens. Para sintetizar o valor do projeto desenvolvido no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, temos o depoimento da professora sobre o que eles aprenderam. Então, aqui, finalizando esse primeiro projeto, que foi o projeto Almanac, aí a finalização da professora. Esperamos que, com a discussão sobre esse projeto, o Almanac possa ser mais do que um desejo infantil. Um livro que todo professor, toda professora gostaria de trabalhar em sala de aula. Olha que legal. Então, conquistou os alunos adoraram, depois daí eles fizeram vários outros projetos e envolveu várias coisas aí, ok? Então, essa parte foi do primeiro projeto. Vamos voltar aqui. Ó, começou aqui, né? A Leal falando do lúdico em sala de aula, a importância do lúdico, projetos e jogos. Aí, qual foi a finalidade geral?
elaborar projetos, construir projetos com as crianças. Então, o primeiro projeto que nós falamos foi o Almanac. Foi um grandioso projeto que deu certo e envolveu jogos e brincadeiras dentro do livro e várias partes aí, envolveu vários conteúdos, ok? Esse foi o primeiro projeto desenvolvido, parabenizado pelo MEC, certo? Vamos a outro projeto. Então, aquele foi o projeto Almanac da unidade 1. Vamos ver mais projetos. O projeto se chamou Mais Brincadeiras Lendo e Escrevendo. É o segundo projeto. O segundo projeto didático... Só um minutinho, gente. Continuando. Bom, então na unidade 2, continuação da Leal, é um outro projeto chamado Mais Brincadeiras Lendo e Escrevendo. O segundo projeto didático que vamos discutir com você é o de brincadeiras populares. Então, o primeiro projeto foi o Almanac, né, o livro. O segundo projeto, Brincadeiras Populares, que foi desenvolvido pela professora Leila Nascimento. Ela é uma professora da turma do primeiro ano do ensino fundamental, que é aquela fase da alfabetização. Na turma dela, a turma dela é composta de 21 alunos que participaram desse projeto, com as idades de 6 a 8 anos, e a escola também é uma escola pública municipal, não é a mesma, porém essa escola também fica Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e a escola é chamada Santa Catarina e Labouré, tá? A professora acompanhava a turma desde a educação infantil, caiu com a mesma turma, né? E daí ela foi dar aula no primeiro ano. Ela adotava o trabalho com projetos didáticos desde a educação infantil e deu a continuidade no primeiro ano, como uma das formas de organizar o ensino. A turma de Leila era heterogênea quanto aos conhecimentos sobre a escrita alfabética. Parte da turma estava vivenciando ainda as hipóteses iniciais da escrita, ou seja, muitos alunos, ela está falando do primeiro ano, muitos alunos estavam ainda no pré-silábico, né? Como elaborar um projeto se eles ainda não sabem ler e escrever? Está no início. Então, a turma dela, quando ela iniciou o projeto, muitas crianças ainda estavam nas hipóteses, né? No início, né? No pré-silábico. Outra parte já estava um pouco mais avançada. Enfim, mesmo assim, não limitou ela a desenvolver o projeto com as crianças. O projeto realizado pela professora Leila encantou não apenas os alunos e a professora, mas também todos aqueles que tiveram a oportunidade de apreciar o catálogo de brincadeiras. Então, fizeram um catálogo de brincadeiras, elaborado por esses pequenos artistas, os alunos. No dia em que a professora propôs o tema, ficou mais... Por que foi escolhido este projeto? Porque eram crianças do primeiro ano, que não sabiam ler e escrever, mas que eles têm capacidade de elaborar projeto, de participar do projeto. Então, ela procurou algum projeto que envolvesse, que eles pudessem colocar a mão na massa especificamente, né? Então, o catálogo de brincadeiras era uma coisa que eles gostavam, né? Então, vamos ver como que ficou. No dia em que a professora propôs o tema a ser estudado, todos se entreolharam, né? Ou seja, quando a professora mostrou a proposta para eles, vamos criar um projeto, o projeto será catálogo de brincadeiras, né? Ela deu a ideia, mas tudo eram eles que iriam fazer, ok? Eles ficaram meio que assustados no início, né? Porque eles ainda não entendiam. Afinal de contas, brincar era tudo que eles queriam. Então, assim, apesar de eles ficarem de início um pouco tensos, né? Por causa, vão elaborar um projeto, ela explicou o que era, a dimensão do projeto. Ao mesmo tempo, eles adoraram a ideia, porque é coisa que eles queriam fazer. Um catálogo de brincadeiras, né? E é o que eles gostam de fazer, brincar. Então, a partir da brincadeira, eles iriam aprender também. A professora planejou o projeto com as crianças, então não para as crianças, junto com as crianças.
de modo que foram pensadas 9 etapas de brincadeira, leitura e escrita. Então, apesar de ser uma brincadeira, iria envolver leitura e escrita para montar o projeto. No quadro abaixo, descrevemos as primeiras etapas do projeto. Então, aí ela fez todo o levantamento com os alunos e criou aí o projeto. Vejam, as etapas do projeto: a apresentação da proposta, o planejamento coletivo com as crianças, a seleção, fizeram a seleção de brincadeiras que irão compor o catálogo. Então, com a ajuda das crianças, as crianças foram falando brincadeiras, foram dando ideias de brincadeiras que poderiam estar escritas nesse catálogo. O planejamento da estrutura do catálogo, tudo envolvia leitura e escrita, vejam, aos comentários. Diversos aspectos positivos nesse catálogo de brincadeiras podem ser destacados em relação às atividades descritas pela professora Leila. Inicialmente, gostaríamos de salientar que a inserção de um texto literário para introduzir o projeto realça o tema escolhido para o trabalho. Brincamos para sentir prazer. Lemos textos literários, ela contando, né? Lemos textos literários dentro de outros motivos, para nos deleitarmos, para viajarmos, né? Por prazer. Essa é uma das estratégias que podemos adotar para que os alunos descubram a magia dos livros. Muitas histórias para imaginar, muita poesia para sonhar. Também gostaríamos de destacar a importância de ajudarmos os alunos a se organizarem, a usarem a escrita para planejar as ações diárias. Falta de ar. Os textos usados para essa finalidade exigem capacidades diferenciadas em relação a outros gêneros textuais em que a leitura é mais linear. Vamos lá, então, foi outro projeto que deu certo, né? Vejam, os cronogramas e os calendários do projeto são exemplos de textos em que os alunos precisam aprender a localizar informações, atentando para a organização gráfica própria das tabelas, porque eles tiveram, como era um projeto voltado das brincadeiras, né, o catálogo de brincadeiras aí. Então, nesse catálogo, tinha que ter tabelas. Então, eles aprenderam a fazer tabelas de forma prazerosa. A tabela com linhas e colunas não permite uma oralização e não são lineares, mas devem ser lidas selecionando os eixos e as células para encontrar a interseção. Reafirmamos assim que a atividade de produção e consulta ao cronograma de atividades no projeto é importante por promover situações de leitura de textos não lineares. A etapa que os alunos fizeram, a seleção das brincadeiras que iriam compor o catálogo, também se revestiu de uma riqueza imensa. Então, olha, era uma coisa, né? É projeto, porém era um projeto voltado para um assunto que eles adoravam, brincadeiras. A estratégia utilizada para coletar as informações, brincadeiras que eles não conheciam, então vejam, então foi feita uma pesquisa. Os pais também participaram dessa pesquisa, né? Quais as brincadeiras antigas, brincadeiras tradicionais, muitas brincadeiras eles não sabiam que existiam, então eles aprenderam que existem outras brincadeiras que eles não conheciam, né? Propiciou o contato deles com outro gênero textual, a entrevista. Porque eles tiveram que entrevistar várias pessoas para descobrir vários tipos de brincadeiras para compor esse catálogo. Eles participaram tanto da elaboração das perguntas, né, do roteiro, como é interessante para um trabalho voltado para a estruturação de sentenças, para o uso da pontuação, mais especificamente o ponto de interrogação, né, porque eles tiveram que montar as perguntas, né, e tem que ter o ponto de interrogação. Então, olha quanta coisa é trabalhada no projeto. A fase de organização de dados coletados por meio da entrevista. Por outro lado, os depoimentos, que daí envolvem também leitura e escrita, também poderiam ser usados no livro, a ser escrito pela turma, caso a brincadeira citada pelo entrevistado fosse escolhida. Outro destaque que podemos fazer é quanto ao trabalho com lista. A produção de listas, né? Lista das brincadeiras. Como sabemos, é uma forma muito interessante para nos concentrarmos nos processos de ensino-aprendizagem do sistema de escrita alfabética, ou seja, os professores já utilizam listas de palavras
para trabalhar a alfabetização, então veio de encontro, né? Ou seja, para que os alunos aprendam a lógica da escrita, as listas oferecem como textos que propiciam ao professor ou professora um espaço adequado para reflexões acerca da escrita de palavras. Leila contou-nos detalhes sobre como realizou a tarefa de escrita da lista de brincadeiras. Ainda no quadro do relato inicial sobre este projeto, notamos que a professora discutiu com os alunos sobre a estrutura do catálogo, decidindo coletivamente o que estaria nele, ou seja, em todo o processo o aluno foi protagonista, tá? Ele foi sujeito ativo ali. O registro em cartaz desses dados foi outro momento oportuno de mostrar as diferentes finalidades da escrita. Nesse caso, ele apareceu como apoio à memória e como roteiro de trabalho. A partir da leitura do cartaz, eles recuperaram sempre que possível o que precisaria ainda ser feito, né? Acrescentar, tirar alguma coisa. Esse contato com diferentes espécies de texto é imprescindível, ou seja, eles sempre falam que é para trabalhar vários gêneros textuais, vários tipos de textos, né? Então, eles trabalharam vários tipos de textos, porém de forma lúdica, né? Para a aprendizagem da leitura e escrita. No entanto, não podemos esquecer que para isso precisa ser feito de modo que os alunos pensem sobre as finalidades para as quais os textos foram escritos. Leila mostra essa preocupação na etapa seguinte, né? Eles mesmos mostravam essa preocupação, para que tudo saísse bonitinho, né? Quando ela promove atividades de familiarização com o gênero, instruções de brincadeiras. Então, ó, é outro tipo de gênero textual, são as instruções de brincadeiras. Por quê? Porque cada brincadeira vem com um guia, com uma instrução, como brincar, quantos participantes, como brincar, quais as regras do jogo na brincadeira, tá? Então eles estavam preocupados com isso, fizeram. Então aqui, ó, na etapa do projeto parte 4, atividades de familiarização das crianças com o gênero de instruções de brincadeiras, tá? Então tiveram aí que explorar as instruções, né? Escolher 3 brincadeiras que não farão parte do catálogo, leitura coletiva das instruções, vivência dessas brincadeiras, reflexão sobre os textos lidos, enfim. A quarta etapa do projeto, que é essa que nós vimos, constituiu na leitura de instruções de brincadeiras. É interessante observar que os alunos estavam lendo os textos para aprender a brincar. Essa é, de fato, uma finalidade clara desse gênero. Lembrando, gente, quando o projeto foi iniciado, as crianças ainda... quando a professora pegou a turma, as crianças ainda não estavam na fase... não estavam alfabetizadas, tá? Algumas já estavam mais além, mas isso ajudou para que as crianças também fossem alfabetizadas, ok? Essa é, de fato, uma finalidade clara desse gênero. Desse modo, estamos promovendo situações em que as crianças desenvolvem habilidades de leituras de textos instrutivos, que são espécies de textos comuns na vida diária e devem ser enfocados como objeto de ensino. Além de desenvolver estratégias de leitura importantes, as crianças, por meio das reflexões conduzidas pela professora, prepararam-se para produzir textos desse mesmo gênero, que fez parte da etapa seguinte. Aí aqui tem a etapa 5, produção das instruções de brincadeiras. 6, elaboração da capa do livro, ilustrações do catálogo. 7, produção do sumário da apresentação e dos dados dos autores. 8, montagem e reprodução do catálogo. A produção das instruções de brincadeiras, com certeza, ajudou os alunos da Leila, né, da professora Leila, a desenvolverem diversas capacidades textuais. Em relação à escrita das instruções de brincadeiras, os alunos precisariam mobilizar os conhecimentos prévios, né, as brincadeiras que eles já sabem, e depois as que eles iam pesquisar. Com eles tinham sobre como explicar a alguém como se deve brincar. Então, se fossem as brincadeiras que eles já conheciam, eles já sabiam como brincar, né? Mas eles pesquisaram outras também. Alguns desses conhecimentos os alunos adquiriram na etapa anterior, em que eles leram instruções de brincadeiras.
Então, as que eles não sabiam brincar, eles iam lendo as instruções e aprendendo como se brincar, né, do que eles pesquisaram. Para brincar, isto é, num contexto significativo, estiveram expostos modelos reais de instruções semelhantes a que eles iriam produzir. Outros conhecimentos, por quê? Para produzir o catálogo, gente, eles tiveram que pesquisar outros catálogos, né? Outros conhecimentos eles já tinham adquirido nas próprias situações de oralidade, que eles explicam como fazer coisas, como jogar. Além das instruções, os alunos da professora também produziram capa, sumário, apresentação. Todos esses gêneros textuais foram alvos de atenção com discussão acerca da estrutura a ser adotada, tendo como norte sempre a finalidade dos destinatários, leitores do catálogo, quem vai ler aquele catálogo. É interessante ouvirmos um pouco da professora as estratégias que ela adotava com os alunos que não tinham domínio da leitura. Ou seja, mesmo aqueles que não eram alfabetizados participaram do projeto. Então, ela colocou esses alunos junto com outros, né? Montou as equipes lá para montar. Então, não ficaram de fora, mesmo aqueles que não eram alfabetizados, porque a partir daí eles viram a importância de aprender, tá? Mesmo com os alunos que não tinham domínio da escrita na atividade de produção da apresentação que estaria no seu exemplar. De qualquer forma, mesmo aqueles que não eram alfabetizados participaram do projeto. A preocupação da professora em promover a escrita de diferentes espécies de textos com finalidades reais pôde ser observada até a última etapa do projeto, quando eles tiveram que escrever cartazes, convites para divulgar o lançamento do catálogo. Dessa forma, eles estiveram lendo e escrevendo muito enquanto brincavam. Ler, escrever e brincar, assim eram consideradas atividades de lazer e aprendizagem na escola. E daí veio o lançamento do catálogo. Eles tiveram que apresentar o catálogo, né? Vieram os nomes deles no catálogo, apresentaram para os pais, para outros alunos, enfim. O projeto foi finalizado com o lançamento do catálogo, entrega do mesmo à biblioteca da escola. Olha que legal. Então, assim, esse projeto, para ser dado aquela imensa importância, ele foi, depois de publicado, né, finalizado, ele foi entregue na própria biblioteca da escola. Cada criança ficou com seu exemplar e juntas avaliaram que as atividades vivenciadas foram muito boas e alegres. Olha lá, participaram ativamente do projeto, tiveram um grande progresso da leitura e da escrita, né? Todos participaram de certa forma, ok? E foi muito rico mais este projeto, ok? Então, a autora Leal já nos trouxe 2 projetos desenvolvidos por professoras de escola pública municipal de Pernambuco, tá? Então, o projeto Almanac, feito com as crianças. Esse projeto do catálogo das brincadeiras, também feito pelas crianças. E vamos ao último projeto aí, que foi o 3. Cantar também faz rir e brincar. Vamos lá. Para recuperar algumas questões suscitadas durante a discussão, vamos analisar um terceiro projeto, desenvolvido com crianças também das escolas públicas. Aqueles 2 projetos foram desenvolvidos nas escolas públicas municipais de Jaboatão, Pernambuco. Já esse terceiro projeto, a pesquisa foi feita no Recife, tá? Projeto da professora Cláudia Vasconcelos, também no primeiro ano da Escola Municipal Cide de Berardo, de Recife. A turma tinha 20 alunos com diferentes níveis de conhecimento sobre o sistema de escrita alfabética, ou seja, nem todos estavam alfabetizados, cada um estava no nível, e mesmo assim foi desenvolvido o projeto Cantar também faz rir e brincar. Vejamos o esquema que resume as etapas vivenciadas pelos alunos da Cláudia. Aqui, esse projeto Cantar também faz rir e brincar, a apresentação da proposta planejamento coletivo, foi feito o levantamento das cantigas populares, então trabalhou cantigas, né, nesse projeto. 3. Atividades de familiarização das crianças com gêneros cantigas populares, né, os tradicionais aí. Seleção das cantigas que iriam compor o livro e a fita cassete, eles também iriam gravar as canções. Produção do livro, então foi
esse projeto Cantar Também Faz Rir e Chorar, também foi escrito, tá? Foi entregue e escrito as cantigas aí. Produção da fita cassete e lançamento da fita e do livro. Então eles fizeram um sarau aí, né? Todos participaram, também foi feito o lançamento do livro, também fizeram negócio de autógrafo, tudo. Então foi uma outra produção que deu certo. Muitos aspectos positivos podem ser destacados no trabalho desenvolvido pela professora Cláudia. Para retomar o que vínhamos discutindo anteriormente, salientamos. Os alunos estavam engajados em atividades lúdicas por meio dos quais eles se divertiram e aprenderam. Os alunos ampliaram seus repertórios de músicas, aumentando os conhecimentos e valorizando a cultura local. Atividades de leitura e escrita foram realizadas durante todo o projeto, ajudando os alunos a desenvolverem diversas capacidades textuais. As atividades de escrita das cantigas, que as crianças sabiam de cor, e de palavras como na brincadeira a palavra como a ajuda da professora. Foram ricas situações de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética, ou seja, a alfabetização. A exploração das cantigas, particularmente das rimas, que também vem nas cantigas, contribuiu para o processo de alfabetização das crianças, porque esse projeto foi desenvolvido no primeiro ano. À medida que fez com que elas pensassem sobre as semelhanças entre as palavras e sobre as relações entre a escrita e a pauta sonora. Essas conclusões provisórias são importantes para mostrar a possibilidade de aliar o ensino do sistema alfabético ao trabalho de leitura e produção de textos da alfabetização. Certo? Então vejam, daqui a pouco a gente vê esse outro. Então até aqui nós tivemos 3 projetos desenvolvidos por escolas do Nordeste do nosso país, tá? O projeto Almanac foi desenvolvido com o 3º ano, o projeto do catálogo de brincadeiras foi desenvolvido no 1º ano também em Pernambuco, o projeto das cantigas, né? Do cantar, rir e brincar, foi desenvolvido pelo 1º ano, porém, não em Pernambuco, mas em Recife, né? Então, vejam que todos os projetos tiveram participação ativa dos alunos. Vamos aí para a unidade 4 para finalizar. Unidade 3, parte 4. Jogar para compreender o sistema de escrita alfabética e dominar as suas convenções, mais alguns exemplos. Agora, o jogo, né? A importância do jogo aí. Nas 3 sessões anteriores, nas unidades 1 e 2, mesmo trabalhando com projetos que envolviam leitura e escrita, produção de textos variados e às vezes mais longos, vimos que em alguns momentos, ao explorar rimas ou palavras de uma lista, por exemplo, as professoras levavam os alunos a refletir sobre palavras da nossa língua, de modo a examinarem suas características gráficas e sonoras. Na presente sessão, nessa agora, vamos nos deter especificamente nos jogos, que se voltam para esse objetivo, ajudar os alunos a apropriarem da nosso sistema de escrita, ou seja, alfabetizar através de jogos. Para avançarmos na discussão de como pôr essa meta em prática, partiremos também de relatos de professoras que no cotidiano de suas turmas vinham sistematicamente usando desse recurso que permite às crianças gostar de brincar com as palavras e com tais brincadeiras dominar a notação escrita. Então foi mostrado que o objetivo era que as crianças fossem alfabetizadas brincando, jogando, ok? E é uma coisa que as crianças também gostam. Niedja Marques de Santana, aqui ó, tá? Agora vai mostrar a experiência de uma outra professora, tá? No jogo, na alfabetização. Niedja Marques de Santana tinha uma turma de 1º ano da Escola Municipal Odete Pereira Carneiro. Sua turma era bastante homogênea, era bastante heterogênea. Contou-nos que as idades dos alunos variavam de 7 a 12 e que seus níveis de aprendizagem eram bem diversificados, né? Na maioria das escolas, está bem diversificado. Já a professora Ana Carolina Sobral ensinava na Escola Municipal José Collier, no município Camaragibe, em Recife. Sua turma
primeira série também, 19 alunos com idades variando de 5 a 1. Cadê? Aqui tem um erro, né? Não é de 5, é de 6 aqui. Vamos lá. Conforme seu depoimento, no que diz respeito ao nível de compreensão do sistema de escrita, seus alunos estavam assim distribuídos. 40%, né, para poder montar outros projetos. Aí foi feita uma sondagem. 40% das crianças eram alfabéticas já. Não era nem metade da sala alfabética. 10% ainda estava no pré-silábico, nas garatujas, né? E os demais, os outros 50% divididos em silábico, com valor e sem valor, né? Silábico, alfabético, enfim. A ideia de usar no dia a dia jogos intencionalmente preparados para a aprendizagem da escrita era algo claro no planejamento de ensino das duas mestras. Tanto uma professora quanto outra adotou no primeiro ano para alfabetizar as crianças jogos, tá? Uma coisa que eles gostam. Como podemos perceber, a chegada à sala de aula dos jogos dedicados ao ensino do sistema de escrita alfabética foi algo pensado, planejado. Vemos pelos depoimentos anteriores que eles passaram a constituir parte das atividades permanentes da didática de alfabetização dessas mestras, e algo corriqueiro na vida dos alunos. Mas, como fica explícito naqueles registros, é preciso selecionar os jogos propostos, ou seja, não é qualquer jogo para qualquer idade, né? Tem que ser específico para eles. Pensar sobre quais se adequam a alunos com diferentes níveis de escrita, ou seja, tiveram que encontrar vários tipos de jogos para poder atender todas as hipóteses silábicas que eles se encontraram. E familiarizar os aprendizes com suas regras e materiais. Isso requer, por um lado, cuidados na confecção e escolha do que será proposto para os alunos com conhecimentos diferentes. Ou seja, o único jogo não vai abranger a todos, porque eles estão em níveis diferentes, então tem que pensar em tudo isso. O que não elimina a necessidade de testar e registrar as ações e dificuldades, né? Então, isso não quer dizer, então porque eles estão em níveis diferentes não vai poder jogar? Não, vai, né? No momento real de aplicação, de modo a fazer os ajustes adequados. Então, a professora iniciou os projetos com jogos na alfabetização e conforme ela foi vendo o processo, né, o percurso do projeto, ela foi fazendo as adequações necessárias para atender a todos, que esse é o correto. A negociação das regras. Então, nós temos que negociar, a mesma coisa quando nós falamos, vamos fazer as normas de convivência, né? O que pode e o que não pode. Assim também foi feito com esse projeto nos jogos. Para jogar existem regras. E eles atenderam prontamente, porque eles queriam jogar. Então, ó, a negociação das regras com os alunos e sua familiarização com o jogo também precisam ser bem conduzidas. Às vezes, os docentes optam por fazer essa explicação para o coletivo de alunos e vivenciaram a primeira jogada, para sentir o que a professora precisa adaptar com todos os alunos. Mesmo que para alguns subgrupos da turma, o jogo seja pouco ou muito desafiador. Ou que pode resultar melhor dedicar-se a explicar um novo jogo aos subgrupos que irão de fato brincar com ele, enquanto os demais colegas estão desenvolvendo outra atividade ou jogo. Então a professora primeiro precisava sentir para ver o tipo de jogo, né, a ser aplicado. Em ambas as turmas eram vivenciados jogos variados para atender a todos, para poder explorar de forma comparativa as práticas ali realizadas. Vamos tratar um a cada vez os jogos. Então, que jogos que elas fizeram de primeiro momento? A corrida das palavras e o jogo das vogais, porque eles estão sendo alfabetizados. Então, foi criado este projeto, tá, do jogo. A corrida das palavras foi um jogo e o jogo das vogais foram outro. Aqui é mostrado o planejamento que ela fez aí, né, desse projeto, aí foi feito o planejamento sobre o jogo A Corrida das Palavras, tá? Então, foi colocada a criação, né, quais foram as professoras que participaram aí, teve até a contribuição de alunas do curso de pedagogia da Universidade Federal lá
de Pernambuco, de Recife, enfim, tá? Então as professoras junto com até estagiários participaram do projeto e tal. O objetivo pedagógico era de refletir sobre a relação grafema e fonema, estimular o uso das pistas. Componentes, né, o que iria compor o jogo, então tabuleiro, envelope, as letras, enfim. Finalidade, ganha o jogo quem chegar ao final da trilha, então por isso tem que seguir as regras. Os números de participantes, por isso que dividiram em vários grupos, que eram 4 jogadores por grupo. Regras, joga-se o dado para decidir quem começará o jogo, quem tiver o maior número do dado deve ser o primeiro a jogar. Aí aqui tá contando, eu não vou ler, tá, gente? Aqui tá contando como foi o jogo. Em nenhum momento eles vão pedir no concurso para vocês explicarem como jogar, né? Não é esse o objetivo dos autores, ok? Mas não é como jogar, e sim a importância que o jogo teve como projeto na vida dessas crianças que estavam sendo alfabetizadas. Então o jogo, Corrida das Palavras, foi um, e o jogo das vogais foi outro, que nós vamos ver, tá? Estar atento às perguntas e soluções que propõem os alunos nestes momentos de brincadeira é uma ótima oportunidade para o docente observar as estratégias usadas por eles e os progressos que vão fazer. Gostaríamos de enfatizar ainda algo que a professora Ana Carolina registrou no final da sua reflexão. É quase sempre possível reformatar um jogo, usando materiais e regras semelhantes, mas variando o nível de complexidade das brincadeiras propostas. Ou seja, a professora ia adaptando os jogos, né? Ela ia fazendo vários formatos para atender a todos, mudando regras, enfim. No caso, em pauta, a partir de um jogo que foi concebido para os alunos que precisavam avançar no domínio do funcionamento das relações som-grafia, ela concluiu que o mesmo poderia ser remodelado para ensinar a norma ortográfica, através de uma corrida onde cada jogada, no envelope recebido, o aluno teria que escolher dentre 3 palavras aquela que estava ortograficamente correta, que é esse jogo aqui. Ela aproveitou o mesmo jogo e foi acrescentando outras atividades. Então, né, nesse acréscimo que ela fez, ela também incluiu, né? O aluno tinha que escolher 3 palavras e dizer qual dessas 3 estavam escritas corretamente. Muito bacana, os alunos adoram. Aqui foi um outro projeto, né, sobre o jogo. Aí fizeram o jogo das vogais, ok? O jogo das vogais. E qual é a ideia? Ao participar desse jogo, os alunos da professora se mostraram muito interessados. Em seu registro, a professora Ana Carolina comentou em sua turma, os resultados escolhidos também foram bem proveitosos. Ou seja, os 2 jogos, a corrida das palavras e o jogo das vogais, tá? As 2 aplicaram nos seus alunos do primeiro ano, tá? Nessas 2 escolas públicas. Dentre as novas lições, podemos extrair desses relatos. Ressaltamos a confirmação de que certos jogos se prestam mais a promover a reflexão de alunos que se encontram em momentos específicos no processo de apropriação da escrita alfabética. É preciso ver que, com jogos que são prazerosos, como o agora enfocado, podemos oferecer um atendimento apropriado para subgrupos de alunos, respeitando seus tempos de aprendizagem, algo que muitos docentes têm dificuldade de pôr em prática. É possível, adequado e necessário permitir que, brincando, os alunos avancem em sua compreensão da escrita alfabética diariamente, né? Então, os alunos vão ser alfabetizados, letrados, de que forma? Brincando. E entre as brincadeiras, através dos jogos, tá? Então, 2 exemplos aí de jogo. Tem vários, tá? Esses foram 2 exemplos aí. A corrida das palavras, das vogais, enfim. As atividades lúdicas que aqui estamos discutindo permitem algo precioso e fundamental para a alfabetização. O aluno assume uma atividade metalinguística, isto é, uma atitude de reflexão sobre a língua, sobre suas unidades, palavras, sílabas, sons, letras. Afinal, como observam diferentes estudiosos... Olha só um pouquinho. Desvendar os mistérios do sistema da escrita alfabética
O aprendiz, criança, jovem ou adulto, precisa descobrir uma série de propriedades da escrita alfabética, que implicam, por exemplo, então, para jogar essas atividades, né? Compreender que utilizamos letras já socialmente definidas para escrever. Compreender que, embora veiculem significados, as palavras escritas são um registro. Deixa eu só mudar aqui, que esse daqui é outra parte. Compreender que, embora veiculem significados, as palavras escritas são um registro de sequência de sons que pronunciamos ao falá-las. Comparar palavras orais e escritas, observando a quantidade de sons e de letras. Comparar palavras orais e escritas, observando semelhanças e diferenças na sonoridade, sequência gráfica. Usar das pistas, né, do jogo que já domina para buscar ler e registrar por escrito as palavras. Então, trabalhar o jogo, né, estudar, aprender com o jogo também vai envolver leitura e escrita, mas de forma lúdica, né? Dentre os jogos que ajudam nessa empreitada, alguns deles, como vimos, né, tanto a corrida das palavras ou das vogais, promovem especialmente habilidades de reflexão fonológica. Outros se voltam para a exploração e domínio das relações som-grafia, propiciando avanços tanto na fluência da leitura ou no uso de pistas iniciais para ler, como na escrita, inclusive no domínio da ortografia. O mais gratificante é lembrarmos que naquelas situações, ao jogar, ao brincar, os alunos, isso é importante, né? Deixei no grifo. O mais gratificante é lembrarmos que naquelas situações, ao jogar, ao brincar, os alunos estão sempre partilhando prazerosamente com os colegas e a professora as descobertas que vão conseguindo fazer sobre como escrevemos e lemos as palavras da nossa língua. Concluindo aí. Enfim, por meio da análise dos projetos, das atividades realizadas, buscamos evidenciar o seu papel na articulação de momentos significativos, tá? Em todos os projetos, principalmente aqui no jogo. E variados de leitura e escrita, de situações voltadas para a apropriação do sistema de escrita alfabética. Na discussão dos resultados das vivências relatadas, algumas conclusões comuns podem ser sintetizadas. Então, as conclusões aí. Os objetivos pedagógicos devem nortear o uso de atividades lúdicas do processo de alfabetização. Brincar por brincar pode ser divertido, mas não necessariamente contribui para o processo de ensino-aprendizagem. O que eles quiseram dizer? Não é qualquer brincadeira, tem que ser brincadeiras pensadas, planejadas, né? Construídas. Porque tem que ter um objetivo brincar, para que assim contribua para o processo de ensino-aprendizagem. As atividades podem contemplar objetivos diversos. Cabe ao professor focalizar a cada momento estratégias específicas e o que interessa para cada turma, né? O que interessa, você tem que conhecer sua sala, seu aluno, para poder propor. O planejamento, né, de todos esses projetos que nós vimos é essencial para o sucesso de um projeto. Cada atividade deve se articular com outras anteriores e posteriores para que a aprendizagem se dê progressivamente, sempre conduzindo o momento e produto final. O mero improviso também não deve conduzir à escolha de jogos para a apropriação da escrita. Realizar determinado jogo como atividade esporádica exige reflexão do professor sobre a contribuição desse jogo no processo de alfabetização. Ou seja, né, tem que sempre estar escolhendo um jogo que ele tem um objetivo. Qual objetivo você quer atingir com seus alunos? Então, não é qualquer jogo. A motivação pelo prazer é o princípio de tudo. Então, você motivar o seu aluno é o princípio de tudo. E se vai de encontro com coisas que eles gostam, que é o brincar, cantar, jogar, né? Vai ajudá-los no processo. Então, o prazer acima de tudo. E deve ser realimentada a cada etapa do projeto. Então, estimulando eles a cada etapa. Vamos, né? Alunos motivados se envolvem mais facilmente nas atividades e, consequentemente, estão mais dispostos a aprender. Porque eles estão fazendo parte de todo o processo. Estão vivenciando aquilo, né?
E finalizando aí, de fato, nenhuma criança precisa que lhe ensinem a brincar. Toda criança sabe brincar, pois o jogo e a brincadeira fazem parte da vida das crianças desde o nascimento. Podemos sim, como professores, apresentar novas facetas das brincadeiras que escondem um imenso potencial, o de preciosas oportunidades de se envolver em práticas de letramento diversas, e ao mesmo tempo em que se apropriam das convenções e regularidades do nosso sistema de escrita. Enfim, brincando também se aprende. Então, é finalizado aí o pensamento da Leal, que é o pensamento do MEC, né? A Leal é uma das autoras que compõe as publicações do MEC, e aqui ela vem nos trazer essa rica experiência, ricos relatos, né? Ricos relatos aí dos professores com seus projetos. Então, pode sim trabalhar, resumindo, a criança aprende brincando, jogando, se divertindo, ela vai se desenvolver e vai aprender, ok? E esses projetos maravilhosos aí que as professoras fizeram no primeiro ano, no terceiro ano, né? Projetos maravilhosos que envolvem a leitura e a escrita, ok? E aqui nós terminamos mais uma autora, Leal, que faz parte do MEC.